Olá pessoal, eu sou o professor César, estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre cônicas. Então, na última aula nós vimos a definição da elipse, sendo que ela vem através do corte da seção em um cone. Então hoje nós vamos fazer o estudo dessa curva de forma analítica. Vamos lá? Bem, pessoal, a maneira mais simples de você gerar uma elipse, a definição dela, é você fazer o quê? Você definir dois pontos no plano cartesiano, esses pontos são chamados de focos. Então, está aqui meu foco 1 e foco 2. Eles podem estar em qualquer lugar do plano cartesiano, tá? Pode estar em qualquer lugar. E você define um ponto P. Então, eu vou definir um ponto P aqui. Tá vendo esse ponto P? Tá aqui. Vocês concordam que eu tenho uma distância do foco 1 até o ponto P. Então, eu vou clicar aqui e criar essa distância do foco 1 até o ponto P. Tá? E perceba que eu também tenho uma distância do foco 2 até o ponto P. Então, estou criando aqui essa distância do foco 2 ao ponto P. A definição da elipse quer dizer a união de todos os pontos cuja a soma das duas distâncias seja sempre igual, seja constante. Então, você pode observar que eu tenho vários pontos cujo a distância, a soma das duas distâncias do ponto P até os focos é sempre a mesma. Nesse caso, essa distância está sendo sempre 7. E aí, esses infinitos pontos vão gerar a minha elipse, certo? Lógico que eu dei esses dois exemplos de foco, mas eu poderia ter o foco em qualquer outro lugar, certo? E aí você vai ter uma elipse diferente para cada situação. Mas a definição é a mesma. Qual é a definição? Que a soma das distâncias entre os focos e o ponto P é sempre constante, certo? E eu vou poder gerar aí com isso várias elipses, tá? Então, vamos criar outra aqui. Certo? Então, está girando aí, está criando uma outra elipse para a gente. Lógico que você vai perceber, a gente vai falar disso, que quanto maior for essa distância entre os focos, mais achatada fica essa nossa elipse. Isso está tratando da excentricidade dela, né? Quanto mais próximo forem esses focos, ela vai ser mais próxima aí de um círculo, tá? Então, você pode perceber isso, ó, se eu mexer aqui, né? Ela vai criando várias elipses, beleza? Então, isso aqui é a definição da elipse. E aí, a gente vai criar agora, a gente vai descobrir alguns elementos que são importantes para você conseguir descobrir a equação da elipse. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos dar uma olhada agora em alguns elementos que formam a elipse, certo? Então, tá aqui essa minha elipse, tá? Então, quero que vocês percebam que aqui eu tenho os dois focos, eu tenho o centro dessa elipse e eu quero também que vocês percebam que essa elipse, na verdade essa não, mas toda a elipse, ela sempre vai ter um eixo maior que o outro. Então, pense assim, essa elipse, ela tem o eixo maior na horizontal, percebem? E eu tenho um eixo menor na vertical, certo? Agora, se ela estiver assim, o meu eixo maior está onde? Na vertical. E o eixo menor na horizontal, certo? Então, eu quero que vocês percebam que o encontro desses dois eixos sempre dá aqui no centro. E aí, o que acontece, pessoal? O eixo maior dessa elipse, eu sempre vou chamar de 2A. Tá aqui, ó. Eixo maior, 2A. Então, nesse caso, o eixo maior está na horizontal. Nesse caso, o eixo maior está na vertical. Tudo bem? E o eixo menor, eu vou chamar de 2B. Tá aqui, ó, 2B, eixo menor.
Nesse caso, o eixo menor está na vertical e aqui na horizontal. Tudo bem? Então é bem simples. 2A é o eixo maior. Lógico que, qual que é a ideia? 2A é o maior, então A é metade. A, na verdade, é a distância do centro até uma dessas extremidades. A gente chama essas extremidades de A1 e A2. E as outras extremidades do eixo menor de B1 e B2. Certo? Para fechar, eu estou chamando de 2C a distância focal, que é a distância entre os focos. Logo, metadinha aqui, certo? Que seria a distância do centro até um dos focos, eu vou chamar de Czinho. Então, em resumo, 2A, eixo maior. 2B, eixo menor da elipse. 2C, distância focal, certo? Lembrando que 2A é o eixo maior, independente se essa sua elipse está deitada ou em pé, certo? Então, a gente sempre vai ter essa situação aqui, beleza? Uma outra definição que eu gostaria de mostrar agora para vocês é quando a gente fala da excentricidade. A excentricidade de uma elipse, a gente define ela por C sobre A, certo? Quem seria o C? A distância aqui, tudo bem? Metade da distância focal. Quem seria o A? Metade do eixo maior. Quanto maior a sua excentricidade, mais achatada é a sua elipse. E isso aqui, esse valor, essa excentricidade, ela sempre vai estar entre 0 e 1. Tá? E o que é essa excentricidade? Quanto maior, quanto mais próximo de 1, mais achatada vai estar a sua elipse. Nossa, que elipse feia, mas beleza, certo? Então, isso aqui eu posso, sei lá, falar que é uma elipse de 0,95 de excentricidade, tá? Então, essa outra aqui seria uma elipse com excentricidade de 0,2. Tudo bem? O que quer dizer? Quanto mais próximo do zero, essa sua elipse mais próxima de uma circunferência está. Quanto mais próximo de 1, a excentricidade, mais achatada está a sua curva. Vamos dar uma olhada, dá uma olhadinha nesse desenho aqui. Por exemplo, a Terra, a gente tem o hábito de falar que a Terra é redonda, né? Na verdade, ela tem um formato elíptico, porém, ela tem uma excentricidade muito baixa. Então, essa elipse que forma o planeta, ela tem essa excentricidade tão baixa que chega muito próximo de uma circunferência, certo? Vamos reparar nessa situação. Então, fiz aqui o esboço da elipse, tá? Tenho aqui o centro, o foco, o B, tudo bem? E aqui eu consigo tirar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo eu posso usar Teorema de Pitágoras. Então eu chego na seguinte relação, que é A ao quadrado igual B quadrado mais C quadrado. Quem que é o A? Metade do eixo maior. Quem que é o B? Metade do eixo menor. Quem que é o C? Metade da distância focal, certo? Então, juntando essa relação pitagórica, junto com a definição que a gente acabou de ver no GeoGebra da elipse, que é a soma da distância de um ponto qualquer até o foco 1 com o foco 2, sempre é constante, sempre vai dar 2A. Então, a gente acabou de ver isso daí, tá? Essa definição. Então, manipulando algebricamente, a gente chega na equação da elipse. Percebe que você tem duas equações da elipse? Por quê? Porque a sua elipse ela pode estar horizontal ou ela pode estar vertical. O que determina isso? A gente acabou de ver. Não é o A? Isso aqui, ó. Isso é o eixo maior. O eixo maior está paralelo ao X. E nesse caso, o eixo maior está paralelo ao Y. Então, é basicamente isso que eu estou colocando aqui, ó. O A, ele está no denominador sempre de quem é paralelo ao eixo maior. Então, quem é paralelo ao eixo maior é o X. Então, opa, essa minha elipse está com A embaixo do X.
essa é minha elipse. Onde está o eixo maior? No y? Então, opa, o A embaixo do y. Tudo bem? Então, eu acho que é bem simples essa ideia aqui. E lógico, né? O que seria o xc e o yc? O xc e o yc seriam as coordenadas do centro dessas elipses. E esse x e esse y, professor, seriam os infinitos pontos que satisfazem a curvatura da elipse, certo? Então, essas são as equações da elipse. Vamos ver alguns exemplos para compreender melhor. Pessoal, vamos ver esse exercício 1. Faça o esboço da elipse de equação x menos 2 ao quadrado sobre 25 mais y mais 1 ao quadrado sobre 16 igual a 1. Determine as coordenadas dos focos e de sua excentricidade. Então, como que você procede? Como que você começa, certo? Você tem duas opções de equação de elipse para você se basear. Essa sobre A ao quadrado mais y menos y no centro ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. E a outra, que é basicamente a mesma coisa, só que o A agora está embaixo do y. Qual que é a diferença dessas duas? O que é o A mesmo? O A é o nosso eixo maior. Então você vai bater o olho aqui e vai perceber. Quem seria o A? O 25 ou 16? Claro que é o 25. Por quê? Porque 25 é maior que o 16. Então, o 25 seria o nosso A ao quadrado. Por quê? Porque eu estou apontando para essa equação. Porque o maior está sobre o x. E o A aqui está sobre o x. Então, cancelo essa. Então, a nossa equação da elipse é muito parecida com aquela. Certo? Então, que informações a gente extrai disso aqui? Primeiro, que o A quadrado é 25. Então, o A é igual ao módulo da raiz de 25, que é 5. Certo? O que mais que a gente tem? Ora, se o A quadrado é o 25, o 16 só pode ser o B quadrado. Então, B é igual ao módulo da raiz de 16, que é 4. Certo? Por que você está usando módulo, professor? Nada demais, só porque a gente está trabalhando com medidas. E a equação aqui daria resultados mais 4 e menos 4. Só que eu só quero positivo, certo? Então, eu descobri o valor de A, descobri o valor de B. O que é A e o que é B? A é o eixo maior, B é o eixo menor. Então, o que você já sabe? Você sabe que essa sua elipse está na horizontal. Por quê? Porque o maior está embaixo, está no denominador do x. Beleza. Então, observando isso aqui, a gente também consegue concluir quais as coordenadas do centro. Qual que é a coordenada do centro? Ó, aqui é x menos xc. Então, quem é o xc para dar menos 2? O centro é 2 e menos 1. Certo? Então, olha só, nós já temos as coordenadas do centro, já temos o valor de A e o valor de B. A gente já pode começar a desenhar o esboço dessa elipse. Aqui no plano cartesiano, então, vou colocar primeiro as coordenadas do centro. 2 e menos 1. Então, está aqui. Esse é o nosso centro. O que eu sei? Eu sei que o A é 5 unidades. Então, dá uma olhadinha na definição. O que é o A? O A significa que do centro até o vértice eu vou contar 5 unidades. Então, eu vou contar 5 unidades. 2 mais 5, 7. Então, aqui está uma das extremidades da elipse.
E agora, para trás, 2 menos 5, menos 3. Professor, não estou entendendo essa parte. Vamos lá. Eu achei o centro da elipse. Tudo bem? Está aqui, marquei. O A, na verdade 2A, é o eixo maior. Quer dizer que é 5 unidades para a direita e 5 unidades para a esquerda. Professor, não poderia ser para cima e para baixo? Não! Por quê? Porque o A é o eixo maior e o eixo maior está embaixo do X. Quer dizer que o eixo maior está paralelo ao X. Beleza? E agora eu vou marcar o B. O que é o B? 4 unidades. Então, eu vou sair do centro e vou subir 4 unidades. Ó. 1, 0, desculpa, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ó. 4 unidades para cima e 4 unidades para baixo. Que vai dar aqui no menos 5, tá? Então, deixa eu só marcar o menos 5. Opa, então você já consegue desenhar a sua elipse. Olha, vou fazer aqui nossa elipse. Vou tentar, né? Tá aí. Mais ou menos, né? Tá bem feia, certo? Mas é mais ou menos isso a ideia da nossa elipse. E agora, o que o exercício pede? Determine as coordenadas dos focos. Então, aonde está o foco? Né? A gente não descobriu o valor do foco. O que eu sei do foco? Eu sei que o Czinho, seria a distância do centro até o foco. Então, eu vou calcular. Como? Com a relação pitagórica. Lembra? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é 5. B é 4, vou descobrir o C aqui. Isso vai ficar 25 igual a 16 mais C quadrado. 25 menos 16 igual a C quadrado. C a raiz de 9, que dá 3. Então, do centro até o foco, eu vou contar 3 unidades. Vamos lá? 2. Então, 1, 2, 3 unidades. Aqui está o foco. E também 2 unidades para trás. Então, 2 não, né? 3, perdão. 1, 2, 3. Achei as coordenadas dos focos dessa elipse. E por final, a excentricidade. Como calcula a excentricidade? C sobre A. O valor de C a gente acabou de descobrir que é 3. O valor de A a gente acabou de ver que é 5. 3 dividido por 5, 0,6. Lembra que eu comentei? Quanto mais próximo de 1, mais achatada é a sua elipse. Então, tá aqui, a gente conseguiu fazer o esboço da elipse, achar as coordenadas dos focos e o valor da excentricidade. Esse segundo exemplo, ele é o contrário daquele. O primeiro, eu te dei a equação e pedi para você fazer o esboço do gráfico. E agora, eu estou te dando o gráfico e quero saber qual é a equação que gera essa curva. Então, olhando isso aqui, o que você já sabe? Que essa sua elipse, ela está na vertical. O eixo maior dela está na vertical. Então, essa equação possui formato y menos o centro mais x menos o x-centro. O A está embaixo do y. Por que eu sei disso? Porque o eixo maior, que é o A, é paralelo ao y. Beleza? Observando aqui, que informações a gente consegue tirar? O centro tem coordenada 3 e 2. Tudo bem? Olha aqui, ó. O que seria isso?
isso aqui seria o Czinho, certo? Que é a distância do centro até o foco. Qual que é a distância do centro até o foco? Do 4 até o 2 é 2 unidades. Então eu sei que o Czinho é 2. E eu também consigo descobrir o valor de B. Como? Ora, se você observar aqui, eu tenho as duas extremidades do 1 até o 5, certo? Então observe que aqui esse pedaço vale 4 unidades. Então, o B seria metade, que seria só esse pedaço aqui. Esse seria o meu B. Então, isso também é 2. O que falta eu descobrir aqui? O tamanho do meu eixo maior. Eu não tenho esse eixo maior. Então, eu vou apelar para aquela relação pitagórica. A quadrado é igual B quadrado mais C quadrado. A quadrado é igual, o B é 2, o C também é 2. Você tem que o A é igual a raiz de 8. Professor, mas raiz de 8 não tem exato. Tudo bem, vamos deixar desse jeito, certo? Não tem problema. Por quê? Porque o que você quer é escrever a equação. Você até poderia colocar aqui 2 raiz de 2, mas não vale a pena. Já vou comentar o porquê. Então, vamos montar a equação dessa elipse. Y menos y centro. Qual a coordenada do y centro? 2. Ao quadrado. X menos x centro. X menos 3 ao quadrado. A. Quem é o seu A? Raiz de 8. Você até pode usar o 2 raiz de 2, mas fica mais fácil aqui o raiz de 8 para você simplificar os quadrados, né? Sobre B ao quadrado. O seu B você descobriu que é 2. Enfim, você vai ter aqui y menos 2 ao quadrado sobre, cancela aqui a raiz, certo? Sobre 8, mais x menos 3 ao quadrado sobre 4. Pronto. Acabamos de montar a equação dessa elipse. Essa nossa aula fica por aqui. Obrigado, espero ter ajudado. Não esqueça de curtir a nossa aula e se inscrever no nosso canal. Obrigado.